Olha aí, Anjos, dando continuidade. Aqui você vai ter o embate da elite para a elaboração, para a construção da nossa Constituição, não é isso? É formada uma Assembleia Constituinte em 1823 e lá vão ser expostos os interesses da oligarquia rural, da aristocracia e oligarquia rural brasileira, não é? Quais são os interesses? Característica da Constituição da mandioca. Por quê? Porque a riqueza a partir desses alqueires de mandioca é que acabam definindo quem é que participa, quem é que decide a política dentro do próprio Brasil. Por isso que ele fala que não é, que tem características classistas, não é isso? Defendia os interesses da oligarquia. Voto censitário. Voto censitário, todos vocês sabem que é aquele voto baseado na renda, na riqueza. Então, logo, nós observamos essa elite. Mas olha essa elite, essa oligarquia, ela é anticolonial. Então, ela não aceita, não é, a participação de portugueses dentro dessa administração nesse Brasil. Ela é anti-absolutista, não é? Ela queria dividir os poderes com o imperador, o parlamento e o imperador. É claro que o nosso imperador, Dom Pedro I, não vai aceitar isso. E logo você tem o quê? Você tem, não é, a desconstrução dessa Assembleia Constituinte. Alguns vão ser presos, outros vão ser exilados, não é, por ordem de Dom Pedro I. E aí vem, de fato, a construção daquilo que nós podemos entender como, não é, a Constituinte, que praticamente não, que define, não é, essa política no Brasil. Monarquia hereditária, o poder de pai para filho, vocês sabem, e divisão do território brasileiro em províncias. E aí os 4 poderes vão aparecer, não é? Lembra lá do início do primeiro slide? Não é? Uma monarquia entre as repúblicas. Está aqui a construção disso. O executivo, imperador e ministros. O legislativo, Câmara dos Deputados e Senado. Judiciário, juízes e tribunais. E o poder moderador, o poder que acaba o quê? Dando, não é, grandes poderes ao imperador. É o poder absolutista, não é? Está acima de todos os outros poderes. Depois a gente vai mostrar aqui a construção desses poderes, tá? Eleições indiretas, ou seja, é entre eles essa eleição, eleitores de paróquia, de província, e aqui ele define, não é? Quem tem o direito de votar e quem tem o direito de ser votado, de votar e ser votado. Não é? Voto censitário, a partir da riqueza. 100 mil réis paróquia, 200 mil réis província, 400 mil réis deputado e 800 mil réis senador. Quer dizer, cada riqueza dessa definida é justamente o direito que você tem em se comportar em cada espaço desse, da paróquia, da província, não é? Em relação à questão da Câmara dos Deputados e do próprio Senado. Aqui é o emblema desse Brasil independente, não é? Dentro daquilo que nós entendemos como Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Olha como era o nome do Brasil à época, né? Hoje o nome do Brasil é República Federativa do Brasil, não é? Olha o nome do Brasil à época, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. E aqui, como eu havia falado para vocês, é a construção do poder dentro dessa nossa primeira Constituição de 1824. Poder moderador acima de todos os outros poderes. Então, o imperador tem poder absoluto. Abaixo vem o Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado ele define os poderes, os 3 poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. No legislativo você tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Poder executivo, você tem aqui, não é, presidente de províncias,
né, Conselhos Gerais das Províncias, Poder Judiciário, Supremo Tribunal de Justiça. Essa é a estrutura do poder dentro desse Brasil independente agora. Repito, Constituição de 1824. Aqui nós temos os grupos, não é? Os cidadãos divididos em grupos, melhor dizendo. Os passivos, os ativos votantes e os ativos eleitores elegíveis. Quem são os passivos? Aqueles que não alcançavam a renda suficiente para poder o quê? Participar da política no Brasil. Né? Então não tinham direitos políticos a grande maioria da população brasileira. Não te esquece disso. Então é a elite que decide tudo. Ativos. Aquele que tinha aquela renda lá que foi mostrada para vocês, suficiente para poder votar. Para votar era um valor e para votar e ser votado era outro valor, que é justamente os ativos eleitores elegíveis. Renda para votar e ser votado, como ainda há pouco havia dito para vocês. Então, até no próprio seio dessa elite, pessoal, você tem essa divisão de quem só tem o direito de votar e quem tem o direito de votar e ser votado. Ainda tem essa diferença entre a própria elite no Brasil. E aqui a gente tem, não é, o que ele chama de descontentamento e aonde vai eclodir, não é, a insatisfação a partir desses rebeldes, não é isso? E ele fala que a crise causada pela queda do preço do açúcar é um descontentamento, dificuldades econômicas que afetavam vários segmentos da sociedade, que por sinal, pessoal, isso aqui acaba gerando um conflito chamado de Confederação do Equador, não é? Algumas províncias do Nordeste insatisfeitas com a administração do Império Brasileiro acaba mostrando, não é, essa insatisfação e interesse de se separar do Brasil também, apesar de não terem conseguido, é claro. E a instalação de república federalista, não é, com autonomia provincial, a partir, não é, dessas revoltas que a gente vai acabar, não é, vivenciando. Repito, a Confederação do Equador, algumas províncias do Nordeste unidas vão tentar de alguma forma, não é, se separar do Brasil por estar insatisfeita com a administração do próprio Império Brasileiro, como eu havia dito. E aqui nós temos algumas figuras que vão, não é, acabar ganhando destaque como líderes, como grandes influenciadores. A figura de Cipriano Barata, por exemplo, não é à toa que a expressão o homem de todas as revoluções, apesar de não participar, apesar de estar preso, mas ele influencia muito todas essas aqui. Tá? A Conjuração Baiana, a própria Revolução Pernambucana, a independência do Brasil. Não é? Então olha aí. Liberal radical, defensor da abolição da escravatura, crítico do governo de Dom Pedro I, né? Idealizador da Confederação do Equador, ele foi o idealizador da Confederação do Equador, mas como eu havia dito, não participou, né, da deflagração do movimento por estar preso. A figura de Frei Caneca em Pernambuco, dentro do contexto da Confederação do Equador, né, condenou, não é, a outorga da Constituição. Olha aí, Constituição outorgada. Pessoal, eu me lembro, meu convênio, eu me lembro que eu dei uma aula para vocês falando das constituições no Brasil. O que é uma Constituição outorgada e o que é uma Constituição promulgada. Até perguntei quem ia fazer direito. Quem vai fazer direito, por favor, não esqueça disso. Claro que não é só para quem vai fazer direito. Para quem não vai também, para qualquer um é importante saber. E eu dizia para vocês, só lembrando, uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta, é uma Constituição construída através da força, sem o consentimento, obviamente, de valores democráticos. Na verdade, não tem valores democráticos. E uma Constituição promulgada é diferente. Uma Constituição promulgada é aquela Constituição com seus valores democráticos. Então, no caso, essa Constituição de 1824, outorgada, ela foi imposta, sem valores democráticos.
Então ele condenava essa Constituição. Ele era um grande jornalista que incentivava em Pernambuco a sociedade contra essa estrutura de governo, defensor do federalismo, contrário ao mandato vitalício dos senadores, como muito bem foi definido na Constituição, e contrário também ao poder moderador, que também foi definido na própria Constituição. Então nós vamos ficar por aqui e já já voltamos, anjos.